Existe um frasco de vidro guardado num arquivo universitário na Europa que nenhum pesquisador tem permissão de tocar com as mãos nuas. Não é frágil. Não é valioso no sentido financeiro. O problema é outro. Ele ainda irradia. Décadas após a morte da mulher que o manuseava no dia a dia, o frasco continua emitindo radiação suficiente para exigir caixa de chumbo, protocolo especial e autorização da direção da instituição só para chegar perto. Pensa nisso por um segundo. Uma pessoa morreu. O objeto que ela usava no trabalho continua perigoso até hoje e vai continuar por mais alguns séculos. Esse detalhe, que parece pequeno, na verdade resume tudo o que você vai entender sobre o elemento que move essa história. Não vou começar pelo laboratório. Não vou começar pela descoberta. Vou começar pelo fim, porque é o fim que explica por que tudo que veio antes importa tanto. Essa mulher passou a vida inteira em contato diário com uma substância que a ciência da época ainda não sabia classificar como perigosa. Ela inalou, tocou, mediu, purificou e documentou. Ganhou os maiores reconhecimentos que existem na ciência. Mudou para sempre a forma como entendemos a matéria, a estrutura do átomo e a idade do próprio planeta. E morreu por causa exatamente daquilo que descobriu. Mas o que me impressiona de verdade não é essa parte. É o que veio depois. Porque a filha dela, que cresceu nos mesmos corredores, que aprendeu ciência com a mesma mãe e trabalhou com os mesmos materiais, morreu do mesmo jeito. Mesma doença, mesma causa, mesma origem. E a filha mais nova, que escolheu outro caminho, que nunca pisou num laboratório de verdade, viveu mais de 100 anos. 100 anos. Enquanto a mãe e a irmã morreram décadas antes, consumidas por dentro. Esse contraste, 3 pessoas da mesma família com destinos tão radicalmente diferentes, não é coincidência. É uma prova silenciosa do que esse elemento faz com o corpo humano quando ninguém sabe ainda o que ele é. E entender isso é o ponto de partida de tudo. O elemento em questão é o rádio. Número 88 na tabela periódica. E se você acha que conhece essa história, eu te garanto que não conhece. Não do jeito que ela precisa ser contada. Porque essa não é só a história de uma descoberta científica brilhante. É a história de um elemento que simultaneamente revelou a idade da Terra, fundou a física nuclear moderna, matou trabalhadoras numa fábrica enquanto os chefes fingiam não saber de nada, destruiu comunidades inteiras que carregaram minério nas costas sem nenhuma proteção, virou ingrediente de chocolate medicinal e creme de beleza e hoje salva vidas em clínicas de oncologia ao redor do mundo. O mesmo elemento, a mesma química. Destinos completamente opostos, dependendo de quem sabia o que estava fazendo e quem não sabia. Ou pior, de quem sabia e escolheu calar. Então vamos começar do começo de verdade. Não do laboratório, não da descoberta. Do momento em que uma pergunta simples, que ninguém havia feito antes, mudou tudo. Amigos, se essa história já está te prendendo desde o início, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o conteúdo a chegar em mais pessoas. Imagina o seguinte, você está num ambiente científico no final do século XIX. A física e a química estão em ebulição. Descobertas acontecem em velocidade que parece impossível. E no meio disso tudo, um pesquisador francês nota algo estranho durante um experimento com um mineral de urânio. Uma placa fotográfica, embrulhada em papel escuro, guardada numa gaveta junto com o mineral, aparece velada depois de alguns dias. Sem luz, sem exposição a nada visível. Simplesmente velada. O pesquisador anota, documenta, publica. E segue em frente, porque ele não sabe o que fazer com aquilo. O fenômeno estava ali, visível, mensurável, real, e ficou sem resposta porque ninguém fez a pergunta óbvia. Por que isso acontece? Foi aí que ela entrou, uma jovem pesquisadora numa época em que universidades europeias ainda debatiam em voz alta se mulheres deveriam ter acesso aos mesmos espaços que os homens. Ela não tinha laboratório próprio, não tinha equipe. Tinha um marido que era também parceiro científico,
um espaço emprestado que mais parecia um depósito e uma pergunta que não saía da cabeça. Por que aquela rocha emitia energia sem nenhuma fonte aparente? Não luz, não calor visível, energia invisível, constante, que atravessava papel, madeira e ar como se não existissem. De onde vinha isso? O que estava acontecendo dentro daquela rocha? Ela começou a medir, não a observar, não a registrar fotografias veladas. Medir, com precisão, a intensidade daquilo que a rocha emitia. E aí descobriu algo que mudou tudo. O mineral de urânio irradiava muito mais do que o urânio puro conseguia explicar. A diferença era grande demais para ser erro de medição. Havia algo mais naquela rocha, algo que ninguém havia visto. E ela foi atrás. Ela encontrou não um elemento desconhecido, mas dois. Dois elementos que ninguém havia visto antes, escondidos dentro de toneladas de rocha, esperando por alguém que fizesse a pergunta certa. O primeiro foi batizado com o nome de um país que naquele momento não existia no mapa, dividido entre impérios que não queriam que ele existisse. Um gesto científico que era também um gesto político, silencioso e permanente. O segundo elemento brilhava, literalmente. Preparações concentradas dele emitiam uma luz azulada suave no escuro, como se a própria matéria estivesse viva. E foi esse segundo elemento que deu nome a tudo o que veio depois. Ele foi chamado de rádio, do latim para raio. E o mundo ainda não fazia ideia do que tinha nas mãos. Mas anunciar a existência de dois novos elementos não era o mesmo que provar que eles existiam. A comunidade científica da época era exigente nesse ponto. Não bastava medir, não bastava observar. Era preciso isolar uma quantidade suficiente para determinar o peso atômico com precisão. E isso significava um tipo de trabalho que não tinha nada de glamour científico. Significava processar toneladas de minério. Literalmente toneladas. O governo austríaco cedeu o material quase de graça, porque era considerado resíduo do processamento de urânio para a indústria de vidro. Quem iria querer aquilo? Os cientistas franceses queriam. Eles pagaram pelo transporte e começaram a trabalhar. O espaço onde tudo isso aconteceu era um galpão, não uma metáfora para um laboratório simples, um galpão de verdade, com chão de terra batida, telhado que deixava entrar água quando chovia, paredes que não vedavam o frio do inverno nem bloqueavam o calor do verão, e sem ventilação adequada. Esse detalhe, a falta de ventilação, parece irrelevante quando você lê pela primeira vez, mas guarda ele. Ele vai aparecer de novo mais tarde nessa história e, quando aparecer, vai mudar completamente o peso de tudo que aconteceu naquele galpão. O processo era repetitivo e fisicamente exaustivo. Dissolver o minério em ácido, filtrar, separar por precipitação química, calcinar, dissolver de novo, medir a radioatividade de cada fração, identificar qual parte concentrava mais atividade e repetir o ciclo com essa fração. Meses assim. O cheiro de ácido impregnava a roupa. As mãos ficavam ásperas, rachadas, marcadas pelo contato constante com reagentes químicos. O vapor das soluções aquecidas subia direto para os pulmões porque não havia exaustão. E tudo isso era feito sem nenhum equipamento de proteção, não porque fossem descuidados, mas porque o conceito de proteção contra aquele tipo de risco simplesmente não existia ainda. Ninguém sabia o que precisava ser evitado. Depois de anos naquelas condições, o resultado foi cerca de 1 grama de cloreto de rádio. 1 grama. Extraído de várias toneladas de rocha. Uma quantidade tão pequena que caberia na palma da mão sem peso perceptível. Mas era suficiente para determinar o peso atômico com precisão e provar, de forma irrefutável, que o rádio era um elemento real, novo e diferente de tudo que havia sido catalogado antes. A comunidade científica aceitou. O Nobel de Física veio logo depois, dividido com o pesquisador que havia registrado o fenômeno anos antes, sem entender o que estava vendo. E então, o mundo começou a perceber que o rádio não era apenas uma curiosidade científica, era algo com potencial enorme. E foi aí
que chegaram os empresários. A proposta era direta: patentear o método de extração, transformar anos de trabalho num ativo comercial. A demanda por rádio na medicina e na indústria já estava crescendo visivelmente, e quem controlasse o método de produção controlaria o mercado inteiro. Era uma decisão que faria sentido para qualquer pessoa com um mínimo de instinto prático, mas a resposta foi não. O método foi publicado em acesso aberto, disponível para qualquer laboratório, empresa ou governo que quisesse usar. A justificativa era simples: conhecimento científico não pertence a quem o descobriu, pertence a todo mundo. Essa decisão foi tomada com consciência plena das consequências financeiras, e as consequências vieram exatamente como esperado. Empresas em vários países usaram o método publicado para montar suas próprias operações de produção de rádio. Um mercado bilionário nasceu daquele galpão com chão de terra, e a mulher que tornou tudo isso possível passou o resto da vida pedindo financiamento para continuar pesquisando. Não havia amargura declarada nisso. Havia uma convicção que ela não abandonou nem quando a conta chegou. Mas a conta chegou mesmo assim, e não foi só financeira. O rádio se comporta dentro do corpo humano como se fosse cálcio. Não parecido com cálcio. Como cálcio mesmo. O organismo não consegue distinguir um do outro e manda o rádio direto para onde mandaria o cálcio, para os ossos, para a medula, para o tecido que produz o sangue. E lá ele fica, irradiando, em silêncio, por anos, destruindo exatamente o sistema que mantém a pessoa viva. Esse mecanismo não era conhecido quando a pesquisadora passou décadas trabalhando naquele galpão sem ventilação. Mas o corpo não esperou que a ciência entendesse o que estava acontecendo. Ele foi respondendo à sua maneira, devagar, com sintomas que pareciam outras coisas. A visão começou a piorar primeiro. Não de repente, mas aos poucos, do jeito que essas coisas acontecem quando ninguém quer ver. Depois vieram a fadiga constante, as mãos que não cicatrizavam direito, os exames de sangue com resultados cada vez mais preocupantes. Ela continuou trabalhando. Continuou dando aulas, orientando pesquisadores, dirigindo o instituto que ela mesma havia fundado, correspondendo com cientistas do mundo inteiro. Não por teimosia cega, ela sabia que algo estava errado, mas parar não era uma opção que ela conseguia considerar, porque o trabalho era maior que o cansaço, e sempre havia mais uma coisa a entender sobre aquele elemento que havia consumido sua vida inteira. O diagnóstico final foi anemia aplástica. A medula óssea havia parado de produzir células sanguíneas de forma adequada. É exatamente isso que o rádio faz quando se deposita nos ossos por tempo suficiente. Ele destrói o tecido responsável pela produção do sangue. Ela morreu por dentro, do mesmo jeito que o elemento que descobriu funciona, lentamente, de dentro para fora, sem aviso visível, até que já era tarde demais. O frasco que mencionei no começo dessa história, guardado na caixa de chumbo no arquivo universitário, é um dos objetos que ela manuseou com as mãos nuas durante esses anos todos. E ele ainda irradia, porque o rádio que impregnou o vidro tem uma meia-vida de 1.600 anos. Não é uma relíquia, é uma evidência ativa de tudo o que aconteceu naquele galpão. Mas o que mais me impressiona nessa história não é a morte em si, é o que veio depois. A filha mais velha cresceu dentro desse mesmo universo científico, aprendeu com a mãe, trabalhou com os mesmos materiais, no mesmo ambiente, com a mesma falta de proteção que era padrão da época. Décadas depois, o diagnóstico foi leucemia. Ela morreu antes dos 60 anos. A filha mais nova escolheu a música e o jornalismo, nunca pisou num laboratório de pesquisa e viveu mais de 100 anos. 3 pessoas da mesma família. 2 destinos radicalmente diferentes, separados por uma única variável: o contato com materiais radioativos. Esse padrão, repetido em 2 gerações, é a prova mais clara e mais perturbadora de como o rádio age no corpo humano quando ninguém sabe ainda o que está fazendo. E enquanto isso acontecia com a família que descobriu o elemento, o mundo lá fora estava usando o rádio de um jeito que hoje parece impossível de acreditar.
Mas antes de chegar nisso, preciso te contar sobre um grupo de mulheres que pagou um preço ainda mais injusto do que o da própria descobridora. Porque pelo menos ela escolheu aquele trabalho com consciência do risco que envolvia a pesquisa científica de fronteira. As mulheres que vou te apresentar agora não tiveram essa escolha. Elas foram instruídas a fazer algo que as mataria, por pessoas que sabiam exatamente o que estavam mandando elas fazer. Numa fábrica de instrumentos de precisão, algumas centenas de jovens trabalhadoras eram responsáveis por pintar mostrador de equipamentos com uma tinta especial. A tinta brilhava no escuro, o que a tornava extremamente valiosa para aplicações militares e civis. O ingrediente que fazia ela brilhar era o rádio, combinado com um composto que reagia à radiação emitindo luz de forma contínua. O trabalho era delicado. Os pincéis precisavam de uma ponta fina e precisa para aplicar a tinta dentro dos contornos pequenos dos mostradores. E a técnica ensinada pelos supervisores para manter o pincel afiado era colocar a ponta na boca, umedecer com saliva e girar levemente com os lábios para formar uma ponta perfeita. Isso era ensinado no primeiro dia. Era o procedimento oficial. Era o que todo mundo fazia, toda hora, durante anos. As trabalhadoras não questionavam, porque não havia razão visível para questionar. A tinta tinha um cheiro leve, metálico, quase imperceptível. Não causava dor imediata, não manchava diferente de qualquer outra tinta, não produzia nenhuma sensação que avisasse que algo estava errado. Algumas chegavam a usar a tinta para pintar as unhas e os dentes antes de sair para encontros, porque o efeito luminoso era considerado divertido e bonito. E os supervisores viam isso acontecer e não diziam nada. Porque os supervisores sabiam algo que as trabalhadoras não sabiam. E esse silêncio foi uma escolha deliberada. Os próprios técnicos da fábrica usavam pinças e proteção de chumbo para manusear qualquer material que contivesse rádio. Isso não era segredo interno guardado a 7 chaves. Era visível no cotidiano da fábrica para qualquer um que prestasse atenção. Os técnicos de um lado, com equipamento de proteção, manuseando o material à distância. As trabalhadoras do outro lado, colocando esse mesmo material na boca dezenas de vezes por dia. E ninguém disse nada. Nenhum supervisor parou numa manhã qualquer e explicou a diferença entre os dois grupos. O silêncio era a política. Os primeiros sintomas começaram a aparecer alguns anos depois do início das operações. Dores de dente que não passavam com nenhum tratamento. Dentes que simplesmente partiam sem impacto, sem causa aparente, como se o osso que o sustentava tivesse perdido a consistência. Depois vieram as dores na mandíbula, profundas, constantes, que irradiavam pelo rosto inteiro e não cediam nem com os analgésicos mais fortes disponíveis na época. Algumas mulheres foram ao médico e ouviram que era problema de higiene. Outras ouviram que era coisa da cabeça. Quando os casos começaram a se acumular e ficou impossível ignorar o padrão, a empresa encontrou uma explicação que era ao mesmo tempo falsa e calculada para destruir a reputação das mulheres antes que qualquer investigação pudesse começar. A acusação foi de uma doença associada a comportamento imoral. Numa época em que esse tipo de acusação encerrava conversas e arruinava vidas sociais inteiras, muitas mulheres ficaram em silêncio com medo do julgamento público. Foi uma estratégia cruel e eficiente, por um tempo. Mas algumas não ficaram em silêncio. Um grupo de 5 trabalhadoras decidiu processar a empresa. Seus nomes eram comuns, seus rostos eram jovens nas fotos da época, e suas histórias eram idênticas em todos os detalhes que importavam. Todas haviam feito o mesmo trabalho, seguido a mesma técnica ensinada pelos supervisores, desenvolvido os mesmos sintomas e recebido o mesmo tratamento da empresa quando foram buscar respostas. Elas contrataram um advogado que aceitou o caso sem pagamento adiantado porque entendia que havia algo maior em jogo do que a compensação financeira. E então, a empresa mostrou sua segunda estratégia. Se a primeira estratégia era o silêncio e a difamação, a segunda era o tempo. A empresa usou cada recurso legal disponível para adiar o processo.
apelações, objeções processuais, pedidos de prazo, contestações técnicas. A lógica era fria e direta. As autoras estavam doentes, doentes graves. Se o processo se arrastasse o suficiente, algumas morreriam antes de qualquer decisão e o caso perderia força. Era uma aposta no relógio biológico das próprias vítimas, e quase funcionou. Uma das 5 mulheres morreu antes do acordo ser fechado. Ela havia sido uma das mais determinadas em levar o caso adiante, e não viveu para ver o resultado. As 4 que sobreviveram até o acordo final foram ao tribunal em cadeiras de rodas, algumas incapazes de assinar seus próprios nomes sem ajuda por causa do estado dos ossos das mãos. O acordo financeiro foi insuficiente para o tamanho do que havia sido feito a elas, mas o precedente legal que o caso estabeleceu foi permanente. Pela primeira vez num tribunal, uma empresa foi considerada responsável por ocultar deliberadamente informações sobre riscos à saúde de seus trabalhadores. Esse precedente existe até hoje na legislação trabalhista e influenciou diretamente a forma como países inteiros regulamentam a proteção de trabalhadores contra riscos ocupacionais. Aquelas mulheres que mal conseguiam se mover no final mudaram algo que ainda protege pessoas hoje. Mas aqui é onde a história fica ainda mais desconfortável, porque enquanto esse caso chegava aos tribunais e ganhava alguma visibilidade, do outro lado do mundo acontecia algo muito parecido, com uma diferença fundamental. Não havia tribunal. Não havia advogado que aceitasse o caso. Não havia visibilidade nenhuma. E as vítimas eram pessoas que o mundo simplesmente não estava acostumado a ouvir. Numa região remota do norte canadense, acessível apenas por água ou por ar, uma comunidade indígena que havia vivido naquele território por gerações foi contratada para trabalhar numa operação de extração de minério de urânio. O trabalho era simples na descrição. Carregar sacos de minério do ponto de extração até onde as embarcações conseguiam chegar. Os sacos não tinham marcação de perigo, não havia instrução de segurança, não havia equipamento de proteção de nenhum tipo. Os trabalhadores carregavam o minério encostado no corpo, nas costas, no peito, hora após hora, dia após dia. Crianças brincavam perto das pilhas de resíduo que ficavam espalhadas pela margem, e ninguém disse nada sobre o que aquele material era ou o que ele fazia. Décadas depois de carregar aquele minério nas costas, os homens daquela comunidade começaram a morrer de câncer numa frequência que não tinha explicação natural. Não 1 ou 2 casos isolados, uma sequência que atravessou famílias inteiras, que pegou pais e depois filhos, que se repetiu na mesma região com uma consistência que qualquer médico reconheceria como padrão. A investigação oficial levou décadas para começar. Não porque as evidências fossem difíceis de encontrar, mas porque ninguém com poder de investigar havia se dado ao trabalho de olhar para aquela comunidade com atenção suficiente. Quando a investigação finalmente aconteceu, confirmou o que os sobreviventes já sabiam havia anos. O minério que carregaram nas costas, encostado na pele, inalado em forma de poeira durante anos de trabalho, havia feito exatamente o que o rádio sempre faz. Havia ido para os ossos e destruído o que encontrou por dentro. A resposta oficial foi um pedido de desculpas formal emitido décadas após os fatos, sem compensação proporcional ao tamanho do dano, sem responsabilização individual de nenhuma pessoa que havia tomado as decisões que levaram àquele resultado. Apenas palavras num documento oficial, entregues a pessoas que já haviam perdido membros da família, saúde e décadas de vida esperando que alguém reconhecesse o que havia acontecido. O contraste com o caso das trabalhadoras da fábrica não está no tamanho do dano, está em quem sofreu e em quem tinha voz suficiente para ser ouvido. Essa diferença não é um acidente histórico, é um padrão que se repete com variações em cada época e em cada lugar onde algo valioso é extraído da terra por pessoas que têm pouco poder de exigir condições dignas. E enquanto tudo isso acontecia, enquanto trabalhadores adoeciam e morriam em silêncio,
O mercado estava fazendo algo com o rádio que hoje é difícil de processar sem uma mistura de assombro e desconforto, porque o mesmo elemento que destruía ossos e medula estava sendo vendido em farmácias como produto de saúde, com embalagem colorida, com foto de médico sorrindo na propaganda, com promessa de rejuvenescimento e vitalidade. E as pessoas compravam. Porque o rádio era famoso associado a descobertas científicas brilhantes, e a conexão entre exposição crônica de baixa dose e dano ao organismo ainda não havia sido estabelecida com a rigidez que a ciência exige antes de fazer afirmações públicas. Esse intervalo entre o perigo real e a prova científica formal é onde o mercado sempre encontra espaço para operar. Havia creme de rosto com rádio vendido em lojas elegantes de cidades europeias. Havia água mineral enriquecida com isótopos radioativos, comercializada como tônico geral. Havia dispositivos que as pessoas usavam no corpo com a promessa de restaurar energia e disposição. Um empresário americano que consumiu regularmente uma dessas águas radioativas por vários anos morreu com a estrutura óssea da face completamente comprometida pelo mesmo mecanismo que havia destruído as mandíbulas das trabalhadoras da fábrica. O jornal que cobriu sua morte usou um título que ficou famoso pela brutalidade direta da descrição. A água funcionou muito bem até que os ossos do rosto começaram a ceder. Esse homem não era uma vítima de ignorância coletiva apenas. Era também vítima de um mercado que existia muito confortavelmente no espaço entre o que era suspeito e o que era provado. Paralelamente a tudo isso, em laboratórios europeus, o rádio estava sendo usado para fazer algo completamente diferente e de uma importância que é difícil de exagerar. Um físico que trabalhava com lâminas extremamente finas de metal e fontes de partículas alfa produzidas pelo rádio, descobriu algo que derrubou o modelo de átomo aceito pela ciência da época. As partículas atravessavam o metal quase sem desvio, como esperado, mas uma fração minúscula delas ricocheteava de volta em ângulos próximos de 180 graus. Isso era impossível se o átomo fosse uma esfera uniforme de carga distribuída, que era o modelo dominante. A conclusão que surgiu desse resultado foi que o átomo é quase inteiramente vazio. No centro existe um núcleo minúsculo e extremamente denso. Ao redor dele, a distâncias imensas na escala atômica, orbitam os elétrons. O espaço entre eles é incomparavelmente maior do que a matéria em si. Aquela imagem do átomo com um núcleo no centro que você viu em qualquer livro de ciências da sua vida foi construída a partir desse experimento. E esse experimento só foi possível porque o rádio fornecia a fonte de partículas necessária. Sem o rádio, não havia experimento. Sem o experimento, a física nuclear como existe hoje teria levado décadas a mais para se desenvolver. O mesmo elemento, destruindo ossos em fábricas e comunidades indígenas, sendo vendido como cosmético em farmácias, e ao mesmo tempo revelando a estrutura fundamental da matéria num laboratório. Tudo ao mesmo tempo, em lugares diferentes, por pessoas com níveis completamente diferentes de compreensão do que estavam fazendo. E então, o conhecimento foi se acumulando. Os casos médicos foram se tornando impossíveis de ignorar. Os estudos foram estabelecendo as conexões que o mercado havia apostado que demorariam a chegar. As regulamentações vieram, os produtos sumiram das prateleiras, e o rádio foi perdendo espaço nas aplicações que o haviam tornado famoso, substituído por materiais mais seguros ou por versões mais controláveis do mesmo princípio. Mas não desapareceu. Fez algo que ninguém na época das trabalhadoras da fábrica teria conseguido imaginar. Migrou para dentro das clínicas de oncologia e começou a salvar vidas usando exatamente o mecanismo que havia destruído tantas delas. O rádio 223 é hoje um medicamento aprovado por agências regulatórias de vários países para tratar um tipo específico de câncer que forma metástases nos ossos. O mecanismo é idêntico ao que destruiu a medula das trabalhadoras e da própria descobridora do elemento. O rádio imita o cálcio, vai para os ossos e irradia o tecido ao redor com partículas alfa de alcance curtíssimo. Só que agora a dose é calculada com precisão. O isótopo escolhido tem meia-vida de apenas 11 dias,
e a entrega é direcionada para onde o tumor está. As células tumorais recebem uma dose alta. O tecido saudável ao redor recebe muito menos. Os estudos clínicos mostraram um aumento significativo na sobrevida de pacientes com esse diagnóstico. Se você tem alguém próximo que passou por esse tipo de tratamento, é possível que tenha sido esse medicamento. O veneno aprendeu a curar. Não metaforicamente, literalmente, com a mesma química, o mesmo mecanismo, o mesmo elemento. E isso me leva ao ponto que acho mais importante de tudo que contei hoje. Não é uma moral simples sobre o bem e o mal da ciência. É algo mais incômodo do que isso. O rádio não era bom nem mal. Era uma propriedade da natureza que existia independente de qualquer julgamento humano. O que determinou se ele curava ou destruía foi o nível de conhecimento de quem o manuseava, a honestidade de quem tinha esse conhecimento e escolhia compartilhar ou esconder, e o poder de quem sofria as consequências para exigir proteção e justiça. Esses três fatores, conhecimento, honestidade e poder, são os que sempre determinam quem paga o preço do progresso, não a substância em si. O rádio nos ensinou isso de um jeito que custou vidas reais, nomes reais, famílias reais. E o que fica depois de tudo isso é uma pergunta que não tem resposta fácil. Hoje, nesse exato momento, existem substâncias e tecnologias sendo adotadas em escala enorme, com aplicações em produtos que milhões de pessoas usam todos os dias e cujos efeitos de longo prazo em exposição crônica ainda não foram completamente mapeados. Não estou falando de teoria conspiratória. Estou falando do mesmo intervalo de tempo que sempre existiu entre o uso e a prova. O mesmo intervalo que existia quando as trabalhadoras afinavam o pincel nos lábios e achavam que estavam fazendo um trabalho comum. A pergunta que eu quero deixar para você é essa: se daqui a 50 anos alguém for contar a história do nosso tempo com a mesma distância com que contamos a história do rádio hoje, qual vai ser o elemento dessa história? Qual vai ser a coisa que estamos usando agora com a mesma despreocupação e que vai nos parecer óbvia demais quando o conhecimento finalmente chegar? Escreve nos comentários o que você acha. Quero ler as respostas porque essa pergunta não tem uma resposta certa, e é exatamente por isso que ela importa. Se esse conteúdo te fez pensar, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito mais do que parece, e é o que permite que histórias como essa continuem sendo contadas aqui.